dia, bem-vindos aí a mais um devocional, meditando em Salmos. Gostaria de dar continuidade nos nossos devocionais, aqui no capítulo 3 de Salmos. Queria refletir um pouco com vocês essa manhã. Diz assim, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, é o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Queridos, esse salmo, Davi ele escreveu, quando ele estava sendo perseguido por Absalão, seu filho, e por muitos que seguiram o seu filho também, nesse motim. É importante nós ressaltarmos aqui, lembrar do contexto, que Davi ele teve consequências em sua vida, principalmente no seu ambiente familiar, devido ao pecado que ele cometeu no passado, pecado contra Batseba, aonde ele se deitou com a esposa de outro homem. Ele mandou esse marido para frente da batalha, que é Urias, para que ele morresse e pudesse ficar com sua esposa. E dentro desse contexto, ele, de forma premeditada, ele arquitetou esse plano maligno. E por causa disso, teve consequências. É importante nós sempre termos isso em mente, é que Deus ele nunca deseja nos enviar ao deserto. Deus nunca deseja enviar perseguições contra a nossa vida. Mas existem situações que nós vivemos, escolhas que nós fazemos, que causam peso sobre a nossa vida e a gente pode até mesmo colher o fruto dessa desobediência, dessas más atitudes até o fim da nossa vida. A gente vê isso como exemplo na vida de Davi. Davi sofreu muito por causa de seus filhos. Sofreu demais dentro do seu contexto familiar, porque ele quebrou uma família, ele destruiu uma família por causa das suas ambições. Mas é importante nós entendermos, queridos, quando aquele que se arrepende, por exemplo, Davi aqui, ele era um homem segundo o coração de Deus, ele era um escolhido de Deus, ele era um ungido de Deus. Quando é uma pessoa escolhida de Deus, o castigo, o juízo, ele jamais é para a destruição. Mas pelo contrário, quando vem o juízo sobre as nossas vidas, nós que cremos em Deus, quando vem as consequências, quando vem os frutos das nossas más ações, aquilo dali vem para nos lapidar, para trazer refinamento para a nossa vida, para nós aprendermos a lição. Porque Deus ele não deseja nos destruir, mas pelo contrário, nos preparar, nos amadurecer e trazer um entendimento melhor daquilo que é estar em sua presença. E estar na presença de Deus é estar em segurança, é viver bem, é estar protegido de todas as ações que podem vir contra a nossa vida. Nós percebemos que no Salmo capítulo 1 e 2 a gente vê a confiança de Davi em estar debaixo de um reinado de um Deus todo-poderoso, aonde ele coloca o poder, a força de seu reinado em um Deus que está no alto sublime trono. Agora você vê esse mesmo Davi recebendo as consequências desse mesmo Deus a qual ele se encontrava seguro. Mas Davi ele entende o processo, ele aceita esse processo em sua vida, mas ele compreende que esse processo acabaria. Mesmo que as pessoas que estavam olhando não acreditassem que Deus poderia tirá-lo dessa situação. Você percebe aqui no versículo 2, são muitos que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Talvez você tenha pensado sobre isso, sobre algum pecado que você cometeu. Deus não vai me livrar dessa situação porque eu cometi algo que é imperdoável. Não se esqueça que você serve um Deus misericordioso, um Deus de graça, um Deus perdoador, cheio de amor.
E ele te amou antes mesmo de você retribuir com o seu amor. Ele te amou em pecado, ele te amou naquele lodo, naquela lama de pecado e te tirou de lá. Então, sem obras, sem nada a oferecer, ele te amou dessa mesma forma. E as pessoas podem dizer até mesmo isso: não há salvação para você. Você errou, não tem perdão. Não. As Escrituras dizem que ele é um Deus perdoador. E Davi tinha pleno conhecimento disso. E olha o que ele diz, né? Ele diz assim: com a minha voz, no versículo 4, com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Então tire esse momento. Talvez você tenha sido atingido por essas setas do inimigo, falando que você não tem perdão, falando que a sua vida não tem jeito, falando para si mesmo que essa situação não pode mudar. Seja como Davi. Davi mesmo pecando, errando, um pecado que aos nossos olhos é um escândalo, mas ele conhecia o Deus perdoador. E ele sabia que Deus, o coração de Deus poderia ser movido ali através do arrependimento de seu coração de forma genuína. E Deus ouviria a sua oração. Então que essa manhã você faça essa oração, e eu tenho certeza que o Deus Todo-Poderoso que está do outro lado, se você rasgar o seu coração, se quebrantar, mostrar o seu arrependimento, ele ouvirá a sua oração do alto e sublime trono. E ele te perdoará e mudará a situação que você está vivendo. Então, mais um devocional aí. Deus abençoe a todos vocês e até a próxima. Valeu!